Muito bem, pessoal, quarta-feira, 9 de agosto, estamos começando o programa Desperta ICL de hoje, 7 horas da manhã, ao vivo. Olha só, a gente tem notícia quentíssima, quentíssima de agora. Quase atrasamos, aliás, para começar o programa aqui, porque foi uma correria dos diabos. A gente vai tratar disso mais no programa, por enquanto temos pouquíssimas informações, mas Silvinei Vasquez, preso em investigação sobre interferência nas eleições. Esse cara aqui, para quem não lembra, depois na CPI do golpe, 3 semanas atrás, o Silvinei Vasquez era o diretor da Polícia Rodoviária Federal durante o governo Bolsonaro, o homem responsável por ter feito as blitzes no Nordeste, principalmente em cidades onde o candidato, à época Lula, tinha vencido e feito maioria de votos, claro, durante a votação do primeiro turno. Vamos lembrar o caso rapidamente aqui. No primeiro turno, Lula venceu em várias cidades do Nordeste. Entre o primeiro e o segundo turno, compilaram dados dentro da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, comandada pelo Silvinei Vasquez na época, e no dia da votação do segundo turno, várias pessoas denunciaram que a Polícia Rodoviária Federal estava parando carros e ônibus e atrasando a chegada dos eleitores até as urnas, em um movimento que foi lido claramente como um movimento de tentar melar as eleições no Nordeste, onde o então candidato Lula ia melhor do que o Bolsonaro, era mais forte. Posteriormente, depois também, documentos foram publicados, documentos inclusive de dentro da própria Polícia Rodoviária Federal, mostrando que a operação foi sim feita propositalmente para atrasar esses eleitores. O Silvinei Vasquez esteve na CPI dos atos antidemocráticos antes do recesso parlamentar, eu acho que na verdade faz umas 4 semanas mais ou menos. Mentiu pra caramba, mentiu na CPI depois, foi desmentido no pós-CPI, deveria ter saído preso da CPI, não saiu preso da CPI, se livrou naquele dia, tava lá o Silvinei com a sua pompa, né, com a sua empáfia, né, foi um depoimento com muita empáfia em relação ao que lhe foi perguntado. Então agora, hoje pela manhã, isso aqui ó, 6h45 da manhã, atualizado 41 segundos atrás. Silvinei Vasquez é preso em investigação sobre interferência nas eleições. E as coisas caminham para o senhor Jair, elas caminham, tenho dito, pode não acontecer, mas eu tenho dito, Jair Bolsonaro vai se dar mal e não vai demorar. Ó, a matéria foi atualizada, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, eu vou ler para vocês o que tem de informação agora, porque repetindo, a informação saiu agora. A gente, aliás, estava com o programa pronto para entrar no ar, tivemos que mudar tudo rapidamente aqui. Vamos ler o que a gente tem de informação nesse momento. O post que foi publicado aqui no G1 está em atualização, então a gente vai ler essa notícia, vamos para outras notícias do dia e a cada pouco a gente volta aqui, atualiza para saber se temos novidades, tá bom? Então fiquem por aí, você que está chegando agora, comenta, deixa o seu like, pega o nosso link, transporte o nosso link para lá e para cá, manda no Zap, manda no Telegram, publica na sua rede social. A notícia é quente e é importante, é uma notícia, na verdade, que avança muito em relação ao que aconteceu no ano passado na tentativa de destruir o nosso processo eleitoral. Esse cara aqui era um dos principais funcionários do Bolsonaro nesse esquema todo, estava ali do lado, né? É um cara que tinha uma ascensão ali dentro muito forte, é um cara sobre o qual pesam outras várias suspeitas, inclusive, mas essa era a principal, de que a Polícia Rodoviária Federal tinha atuado para tentar evitar que eleitores do Lula chegassem até as urnas. Isso causou um grande alvoroço no dia da eleição. O Alexandre de Moraes, na prática, teve que intimar o Silvinei Vasquez, chamou o Silvinei Vasquez para conversar no dia da eleição e ameaçou o Silvinei Vasquez que se ele não liberasse as estradas, ele seria preso no dia da eleição. Isso é uma informação que já é uma informação conhecida. Depois eu vou sugerir para vocês que vocês ouçam um podcast que está falando sobre o Alexandre de Moraes, onde se conta essa história, inclusive no primeiro capítulo, tá? O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira em investigação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. A prisão ocorreu em Florianópolis. Em 30 de outubro, dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal realizou blitzes, é o plural de blitz, é isso? Ou estou maluco? Acho que é blitzes, né? Que interferiram na movimentação de eleitores, sobretudo no Nordeste, onde Lula tinha vantagem sobre Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto, não só nas pesquisas. Isso aqui não é bem assim. Vamos lá organizar, porque pesquisa a gente pode dizer que a pesquisa pode estar errada, né? Não é isso aqui só, tá, gente? Não é isso aqui.
Na verdade, as operações foram feitas majoritariamente em cidades onde o Lula tinha vencido no primeiro turno. Isso dá muito mais força à história do que simplesmente a gente se basear em pesquisa, tá? Então vamos deixar isso aqui organizado para a gente não se perder. Na véspera, o diretor-geral havia declarado voto em Bolsonaro, na véspera da eleição, né? À época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata nas blitz sob pena de prisão de Vasquez, o que eu acabei de falar aqui. Como, olha aqui, ó, este post está em atualização, né? Então, o redator, o jornalista, colega lá do G1, escreveu, além de, prum, não tem mais nada. Então, vamos ver se a gente der um refresh aqui, se vai voltar, se vem mais coisa. Vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo, né, ô Pedro Falcão? Ah, olha aí, ó. Já veio. Fecha aqui. G1, não quero mostrar os seus anúncios. Além da prisão de Vasquez, 47 policiais rodoviários federais serão ouvidos na operação, batizada de Constituição Cidadã. A Polícia Federal cumpre ainda 10 mandados de busca e apreensão. Os nomes dos alvos ainda não foram divulgados. Lembrando, essa notícia saiu 10 minutos antes da gente entrar no ar, tá? Entre os crimes investigados na operação estão prevaricação, que é quando um servidor público deixa de exercer o seu dever, violência política e impedir ou atrapalhar a votação. Então, ó, vamos ficar de olho nisso aqui. A gente vai para as outras notícias do dia, mas fiquem ligados que daqui a pouquinho a gente volta. Vai deixando seu comentário por aí. Nós estamos no ar. Aliás, bom dia, né? Bom dia, Pedro Falcão. Bom dia, Leandro. O Pedro, dia, pessoal. O senhor estava triste porque o Inter tinha ganhado do River Plate ontem, né? Pedro Falcão, gremista, né? Aqui só pode trabalhar gremista. Aliás, o Jimmy é flamenguista, mas a gente vai ter que dar um jeito nesse negócio, né? O senhor estava triste porque ontem, né? Afinal de contas, né? Mas essa notícia já deixa o seu dia mais luminoso, né? Tá mais feliz? Na real, eu preferi que o Inter tivesse sido eliminado. E ele meus não... amigos que foram pro estádio tivessem muito tristes no meu lugar. Você preferia que o Inter tivesse sido eliminado e o Silvinei Vasquez não tivesse sido preso? É difícil, né, Pedro Falcão? Não precisa nem responder. Eu não vou falar. Eu sei, não é fácil não é mole. Bom, o que temos de atualização por enquanto é isso, tá bom? Se vocês forem achando informação, gente, no chat, em outros sites também, podem ir avisando aí, tá? Se alguém achou, a notícia tá mais completa no UOL, a notícia tá mais completa em tal outro lugar, avise no chat que a gente vai dando uma olhada aqui. Vamos para... aliás, bom dia para o pessoal que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual e na TV Quirimurê também, lá na Bahia. Bom dia, tá tudo bem, tá tudo certo. O Pedro Falcão está acessando aí, tô vendo que já tá no UOL, né? Vê se a notícia está um pouco mais completa no UOL, Pedro, que daí a gente pode abrir aqui. Não, né? Tá bem curtinha também, né? Tá em atualização e tá na metade da página só. Tá bom, então olha, tá todo mundo foi pego de surpresa hoje de manhã, né? Inclusive os jornalistas, então as notícias estão em atualização. A gente volta a isso daqui a pouquinho, tá? Por aí, eu vou deixar a aba aberta por aqui para a gente poder falar nisso daqui a pouco. Em notícias relacionadas, o STF marcou o julgamento de mais 70 denúncias dos atos golpistas do 8 de janeiro. As acusações serão analisadas em plenário virtual. Isso aqui é do bolo daquelas mais de 1.000 denúncias, né? Até agora, o Supremo já aceitou denúncias e transformou em réus 1.290 acusados de autoria de participação nos atos golpistas de janeiro. Ao todo, a PGR já denunciou 1.390. Então, são 1.390 denunciados pela PGR. O STF já aceitou a denúncia de 1.290 pessoas. Então, 100 pessoas aí estão ainda para o STF dizer se aceitará a denúncia contra elas, que aí, de fato, virarão réus, terão que constituir advogado, terão que se defender, juntar prova, aquela coisa toda, né? Chamar testemunha, tudo. Então, agora teremos possivelmente mais 70 aí nesse bolo, né? Uma matéria que traz um perfil mais ou menos para a gente entender quem são as primeiras pessoas que a PGR acredita que terão punição exemplar no bojo dessas 1.290 pessoas que já são réus, tá? Para a gente entender, importante. 1.290 pessoas não responderão pelo mesmo crime. As acusações têm que ser individualizadas, né? Então, claro que você pode juntar ali, no meio, se tem 10 pessoas das 1.290 que concorreram para o mesmo crime, pode estar todo mundo junto no mesmo bolo, tá? Mas, no geral, você tem que individualizar. Então, tem gente que vai responder por depredação de patrimônio público, tem gente que vai
responder por agressão aos policiais militares, aos policiais legislativos, né? Tem esses casos também que aconteceram ali. Os policiais já fizeram declarações, inclusive em juízo, inclusive para a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal, mostrando alguns deles que, inclusive, tiveram medo de ser mortos no dia, porque foram atacados com barras de ferro e outras coisas, foram empurrados de lugares altos, né? Poderia ter. Olha, eu não sei como não morreu ninguém no 8 de janeiro, sinceramente, da maneira como foi, né? E aí tem gente que vai ser, que virou réu por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por tentativa de deposição de um governo legitimamente eleito, tem esses crimes todos que são correlatos, né? Então cada um vai responder pelo que cometeu de fato. Eu preciso respirar, Pedro Falcão, porque quase que a gente não consegue botar o programa no ar no horário hoje. De servidores a manicure, diz aqui o jornal o Globo, quem são os 40 réus investigados pelos atos do 8 de janeiro, que a PGR quer punição exemplar. Então tem aqui o cidadão de bem, né? A gente também imagina, né, que muitas dessas coisas são feitas só por aquelas pessoas que a gente pensa que são, né, aquela pessoa de filme de ação, assim. Não, gente, eu às vezes sinto um pouco de pena, eu vou falar a real aqui. Eu às vezes sinto um pouco de pena, por quê? Porque essa galera, ela foi influenciada pela dinâmica das redes também. E a gente sabe que muita gente... Gente, se tem gente que cai em golpe de Pix, se tem gente que cai em golpe do programa de renegociação de dívida, entendeu? Se tem pessoas que caem em golpes amorosos, que acreditam que estão sendo paquerados e que fizeram uma relação com uma pessoa incrível, aqueles golpes clássicos da pessoa que se apresenta, que aparentemente é muito rica e, na verdade, essa pessoa está dando um golpe em você para tomar o seu dinheiro. Então, rede social é um negócio complicado mesmo, as pessoas acreditam, né? A gente tem toda a questão dos algoritmos, não tem uma regulação própria para esse tipo de coisa e para várias outras coisas. As pessoas não sabem como as redes sociais funcionam. Então, de fato, às vezes eu olho e penso, pô, coitada da tiazinha lá de Tubarão, né? Vocês lembram da Fátima de Tubarão, que foi lá no STF, né? Ela foi lá no banheiro do STF, lembra dessa cena? Entrou no banheiro do STF e, né? Lembra a tal da terrorista? A Fátima Tubarão, tadinha. A senhorinha e tal, né? Vai se dar mal, assim, você ser ignorante também não livra você quando você comete um crime, tá? Mas são pessoas que, por que é que a gente tá falando do Silvinei Vasquez? Por que é que a gente insiste na investigação sobre os mandantes e sobre as pessoas que insuflaram essa manifestação? Porque essas pessoas são, de fato, as responsáveis pelo que aconteceu. Essa galera aqui, gente, é claro que vai ter gente ruim no meio ali, que sabia o que estava fazendo, que tem consciência, que entende como funciona a rede social, que sabe o que é uma bolha de informação. Mas tem gente que não, cara. Eu acho que a Fátima Tubarão não, por exemplo. Entendeu? Eventualmente essas pessoas aqui, não sei quem são, mas talvez uma pessoa, 2, 3 aqui, caíram de bobo, né? Você cair de bobo e cometer um crime, de novo, não livra você de pagar pelo crime. Mas a gente tem que pensar profundamente que essas pessoas aqui são a ponta de um esquema gigantesco que tem financiador, que tem as pessoas que insuflaram a manifestação, que tem o Bolsonaro, que tem o Silvinei Vasquez, que tem o Anderson Torres, que tem um monte de financiador que a gente não conhece ainda, empresários, né, em várias partes do Brasil. Então, essa galera, no fim das contas, foi a galera que foi lá botar a mão na massa. Entendeu? Se a gente falar de organização criminosa, se fosse uma organização criminosa, né? Essa galera aqui quem é? É a galera que tá lá na ponta. Não é o chefão. Tá longe de ser o chefão. Não é o distribuidor, não é o financiador. Não é o cara que trabalha lá no banco que ajuda a fazer a lavagem de dinheiro. Não é essa galera. A gente tá falando aqui do popular Zé Ruela. De novo, o Zé Ruela está liberado de cometer crimes porque ele é um Zé Ruela? Não, vai se dar mal de todo modo, né? Se você cometer uma infração de trânsito, o guardinha parar você não pode dizer, eu não sabia. Não interessa se você não sabia. Interessa. Você, quando tira a carteira, tem que saber a regra, entendeu? Você estacionou em cima da calçada. Eu não sabia que não podia estacionar na calçada. De novo, ignorância não é motivo para você não responder por crime. Mas a gente precisa colocar as coisas também em ordem, até para não chegar no final dessa história e sobrar só para essa galerinha aqui, entendeu? Aí a grande prócere do golpe do 8 de janeiro foi a Fátima Tubarão. Sabemos que não. Sabemos que ela é uma vítima das circunstâncias também, né?
O Pedro Falcão tá rindo. É porque a Fátima Tubarão, ela foi lá fazer o que muita gente, né, achou legal, né? Foi lá usar o toalete, do Supremo, Pedro Falcão. Tava apertada, chegou lá, apertando, né? Imagina, 8 horas de ônibus, sem ar-condicionado. 8 horas nada, meu filho. Ela saiu de Tubarão até Brasília, essa senhora ficou 2 dias no ônibus, né? Você imagina, 2 dias de ônibus de Tubarão até Brasília. Cara, quando cruzou ali São Paulo, o banheiro já foi pro espaço. Já era o banheiro, entendeu? Aí tá os velhos lá jogando carta e tomando cachaça, aí tem os velhos que vomitaram nos cantos, porque é isso que acontece, né? Vida real. Este programa aqui, gente, é um programa sobre a vida real, entendeu? A gente praticamente, isso aqui é o programa do Jacques Cousteau da notícia. A gente não vai esconder nada de vocês, né? Se os bichos estão brigando aí, os bichos a gente vai mostrar. E aí, cara, ela chegou apertado no STF, né? Tadinha da Fátima Tubarão. Se deu mal. Bom, então tá. Quem quiser ler, né? Tem o perfil das pessoas aqui, né? Eu tô falando tudo isso, mas depois a gente vê o vídeo dessa senhora aqui e fica com raiva dela, né? Porque no fim das contas também é um pessoalzinho que eu vou te contar, né? Mas enfim, tá falado aí. Vamos voltar lá para a notícia do Silvinei Vasquez. Vamos ver se atualizou lá. Ó, para quem tá atualizando? Deixa eu ver se o G1 colocou mais coisa aqui. Não tem mais, eles ainda estão atualizando. O G1 colocou só notícias de contexto, né? Então, para quem tá chegando agora, gente, ó, notícia urgente dessa manhã, acabou de acontecer, a gente tava colocando o programa no ar e estourou o negócio e a gente teve que mudar tudo aqui, quase que não acontece, né? Mas quem sabe faz ao vivo, né, o Pedro Falcão? O Pedro Falcão não tem nem idade para saber quem é que foi o cara que falou essa frase. Sabe, Pedro Falcão? Faustão. Porra. Tá ficando velho, hein, o Pedro Falcão? Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, é preso em operação que investiga interferência no segundo turno das eleições. A manchete foi alterada já, né? Tá um pouco mais completa. Então é porque a interferência foi no segundo turno mesmo. E tem uma questão das pesquisas aqui que eu acho que tem que dar uma ajeitada aí, viu, João? Ai, como é chato esse Leandro. Eu sou chato mesmo. Não tem jeito. Notícia nova aí, não? Não, por enquanto? Vou mandar o link do Globo. Manda o link do Globo, eu vou lendo por aqui. Ó, para quem chegou agora, de novo, pessoal, vamos lá. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira em Florianópolis. Há ainda mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte. Portanto, quem dormiu de terno, né? Quem está dormindo de terno desde o 8 de janeiro, com a mala pronta, hoje de manhã a campainha tocou, né? Contra diretores da Polícia Rodoviária Federal na gestão Silvinei Vasquez. Isso aqui é informação nova que não estava na matéria antes, tá? Isso aqui foi atualizado agora. Então, os mandados de busca e apreensão que são cumpridos em Santa Catarina, do Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte, são, segundo informa o site G1 aqui, contra diretores também da Polícia Rodoviária Federal durante a gestão do Silvinei Vasquez. Não há, no entanto, mandados de prisão contra eles. Apenas o Silvinei foi preso. Eu sempre falo Silvanei, mas é Silvinei, né? Silvinei, Em 30 de outubro, no dia segundo turno das eleições, a PRF realizou blitzes que interferiram na movimentação de eleitores, sobretudo no Nordeste, onde Lula tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Falei antes aqui, não é só isso. Lula tinha vencido no primeiro turno, tá bom? Porque a gente vai se basear só em pesquisa, vai lá o Silvinei depois na justiça e fala, mas pesquisa pode errar, né? Então, se pesquisa pode errar, então vocês não podem dizer que eu mandei fazer blitz em cidades onde o Lula tinha intenção de voto. Não se trata disso, são cidades onde o Lula tinha vencido no primeiro turno. Essas operações aconteceram no dia da votação do segundo. E depois disso saíram documentos, inclusive de dentro da própria Polícia Rodoviária Federal, mostrando que, sim, foi feita uma tabulação dentro das corporações para entender onde o Lula tinha vencido, onde o Bolsonaro tinha vencido, e prioritariamente essas blitz foram feitas em cidades onde o Lula tinha vencido. Não tem a ver só com intenção de voto, nem com pesquisa. Isso aqui não é... Vocês acham que isso é uma xaropice minha? Não é, né? É importante, né? Eu acho.
Porque pesquisa você pode falar, mas pesquisa tudo bem, pesquisa erra. Qual pesquisa? Né? E para além de tudo, pesquisa em município do interior de um estado que for do Rio Grande do Sul, que for do Paraná, que for... Pesquisa feita em cidade pequena do interior, gente, no geral é feito por instituto de esquina. Então não tem a ver com pesquisa, tem a ver com a eleição do primeiro turno, onde o Lula venceu. Tá? Eu acho importante isso. Eu acho não, é importante. Só se liga aqui nos 2 links que eu te mandei, do Globo e do Metrópolis. Globo e Metrópolis, tá? Eu não sei se eu vou conseguir abrir isso agora. Peraí, deixa eu colocar lá na capa do Globo. Vamos lá. Aqui, ó. Ex-diretor da PF é preso em investigação. Vamos ver se a Paola Serra, repórter lá do Globo, tem mais informações aqui. Foi preso, a Paola Serra já fala aqui que, de acordo com a investigação da Polícia Federal, integrantes da Polícia Rodoviária Federal, tá sobrando um L aqui, né? Deve também estar na pressa, né? Com certeza, o pessoal tá queimando o teclado nesse exato momento, né? De acordo com as investigações, os integrantes da PRF teriam direcionado recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no segundo turno. Então essa precisamente é a acusação que vem se fazendo desde o dia da eleição. Vamos lembrar que a gente mostrou vídeos aqui, inclusive no programa, né? Mostramos vários vídeos de eleitores que estavam sendo parados simplesmente porque tinham um adesivo do Lula no carro, enquanto vários outros eleitores com adesivos do Bolsonaro, com bandeiras do Brasil, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal no caso, fazia vistas grossas e deixava passar. Isso, gente, isso no dia da votação. As urnas não estavam fechadas ainda. Lembrando, foi pedido inclusive para que o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, prorrogasse o horário de votação no Nordeste por mais 1 hora para que esses eleitores que foram pegos, que foram parados em blitz, pudessem votar. O Alexandre de Moraes não aprovou essa ideia e a eleição acabou no horário certo. Vocês imaginem, para além do fato de que a Polícia Rodoviária Federal, por tudo que estamos vendo, sob o comando do Silvinei Vasquez, e que tem o seu direito de defesa depois, mas parece bastante claro o que aconteceu, né? Para além do fato deles tentarem impedir que votos fossem depositados nas urnas para o Lula, ainda tem o fato que se o Alexandre de Moraes aceita prorrogar o resultado, o horário de votação, gente, o partido do Bolsonaro, o PL, ia pedir a anulação da eleição no minuto seguinte. E aquilo, de fato, criaria um caos institucional no Brasil de resultados imprevisíveis, né? O Xandão fez muito bem em não ter acatado essa sugestão, esse pedido para prorrogar o horário de votação. Vocês imaginem se isso acontece. Se fosse um outro ministro ali, poderia ter tomado uma outra decisão, né? Diante dos fatos, faria até sentido você olhar e falar, não, peraí, porque eu vou repetir o que eu falei no começo do programa aqui. O Alexandre de Moraes chamou o Silvinei Vasquez no dia do segundo turno, enquanto a votação estava acontecendo, durante o cometimento dessas blitzes que foram cometidas no Nordeste, e falou para o Silvinei Vasquez, ou o senhor libera as estradas ou o senhor vai ser preso. E aí as estradas foram lentamente depois liberadas por ordem do Silvinei, que era o cara que comandava a PRF, né? Um cara que declarou voto no Bolsonaro. Um cara claramente bolsonarista, foi escolhido por isso, né? Foi escolhido por isso, aliás, ajudou a transformar a Polícia Rodoviária Federal numa polícia que, em algumas ocasiões, chegou a entrar em comunidade junto com o BOPE para matar gente, para fazer operação, coisa que a Polícia Rodoviária Federal não tem que fazer. Aliás, essas operações nenhuma polícia tem que fazer, mas muito menos a Polícia Rodoviária Federal. Rodoviária vem de rodovia, né, o Silvinei? Vem de rodovia. Não vem de morro, não vem de favela, não vem de comunidade, não vem de viela, vem de rodovia, né? Aparentemente, o Silvinei Vasquez estava com outros planos ali para a Polícia Rodoviária Federal. Sabemos bem que planos são esses. Tem mais informações aqui do Globo. Ainda segundo o inquérito, os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que no dia do segundo turno foi realizado o patrulhamento ostensivo. Então isso aqui também é uma novidade da matéria, né?
que houve um planejamento anterior para fazer esse tipo de ação. Já falamos aqui, né, outros mandados de busca e apreensão, nenhum outro mandado de prisão. Em nota, a Polícia Federal informou que os fatos investigados configuram, em tese, crime de prevaricação e violência política. Prevaricação é você como funcionário público, né? Crime cometidos por funcionários públicos, né? Tem essa natureza, né? Previstos no Código Penal, os crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e da votação, né? E ocultar, sonegar, assambarcar. Vamos aprender uma palavra nova hoje, é isso mesmo? Assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento normalmente a todos de utilidades, alimentação e meio de transporte ou conceder exclusividade dos mesmos. Isso aqui o meu colega jornalista na pressa pegou e copiou, né? Copiou o artigo, jogou no meio do texto. Vamos esperar a atualização para dar uma ajeitada nessa frase, porque está difícil até de ler. O nome da operação é Constituição Cidadã, uma referência à lei maior do Brasil, que é a nossa Constituição em 88, né? Tá, aqui já virou enchimento de linguiça. Bom, muito bem, a gente vai ficar de olho nisso. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Venha, minha filha. Fica aqui, que daqui a pouquinho a gente volta, tá? Alexandre de Moraes mandou soltar com tornozeleira 72 réus pelos atos golpistas, então ao mesmo tempo que o STF está aceitando algumas denúncias, outras pessoas agora estão sendo soltas, né? E se não oferece mais nenhum perigo à sociedade, se não tem mais poderes de interferir na investigação, podem ser soltas, né? É isso mesmo, é assim que é, né? Eu sei que o povinho da extrema-direita aí não entende muito bem, né? Mas a pessoa não precisa ficar presa. Às vezes ela pode ser solta. É assim que acontece na vida real, né? Matéria importante lá do Globo também. PGR emitiu posicionamentos favoráveis após agendas privadas com o ex-presidente. De quem é essa matéria? Eduardo Gonçalves, publicada lá no Globo. Isso aqui é importantíssimo, inclusive, para o que vai acontecer com o futuro da PGR. As minhas carças estão caindo hoje, Pedro Falcão. Mas quem faz ao vivo mesmo, né? Hoje tá difícil aqui, gente. Ele tá com cinto, né? Não, eu esqueci de botar o cinto. Saí correndo, botei microfone, botei o fone, não botei o cinto, mas não vai cair, eu vou segurar aqui. Vocês não fiquem... Não vai ter nude no programa, não pode ter nude. Não pode, se tiver nude, é capaz do YouTube tirar a gente do ar, né? Não teremos nudes, tá? Fiquem tranquilos. Em pelo menos 4 ocasiões, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, emitiu posicionamentos favoráveis ao ex-presidente Bolsonaro em um período próximo a agendas privadas com o então chefe do Executivo, que não foram divulgadas pelo governo e nem pelo Ministério Público Federal. Como o Globo revelou nesta terça-feira, e-mails analisados pela CPI do 8 de janeiro indicam a existência de encontros desse tipo fora da lista de compromissos oficiais entre Bolsonaro, Lindora e também Augusto Aras, o procurador-geral da República. Ou seja, Bolsonaro, Aras e Lindora se encontraram de modo, podemos dizer aqui, porque a palavra no Aurélio e no Ruais, ela significa exatamente o que está acontecendo aqui, se encontraram de modo clandestino, né? Clandestino é obscuro, escondido, né? Fora da agenda. Essas agendas não foram divulgadas nem pela presidência. Me digam, por que é que o presidente da República se encontra com o procurador-geral e isso não está na agenda? Vocês sabem, gente, quem é que paga o salário dessa galera toda? São vocês, né? É a gente, né? Quem é que foi que criou esse negócio todo? É um negocinho chamado sociedade civil, né? Então, assim, agenda, assim, o mínimo, agenda, eu saber se você está, primeiro, saber se você está trabalhando, segundo, o que você está fazendo, com quem você está se encontrando. Esses encontros não serem publicados na agenda nem da PGR, o Augusto Aras, esse é o cara que acha que pode ficar na PGR ainda, esse cara, com agenda clandestina com o Bolsonaro, 4 encontros clandestinos com o Bolsonaro, é isso? E aí, depois desses encontros, emitindo pareceres favoráveis ao Bolsonaro,
durante todo esse período turbulento que a gente viveu, com coisas que a gente viu acontecer aqui, né? Vimos todos, e agora tem um cidadão preso, inclusive, em relação a isso, né? Matéria publicada lá no Globo de hoje, né? Então, reforça um pouco mais esse caldo. Ainda sobre isso, o COAF descobriu quem financiou o golpista que estava pretendendo explodir um caminhão no Distrito Federal. Tem novidade lá, Pedro Falcão? Por enquanto, estamos nessa ainda, né? Continua. Beleza. O bolsonarista Jorge Washington de Oliveira, que foi preso, condenado após planejar um atentado à bomba em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília na véspera de Natal, fez movimentações financeiras incompatíveis com o COAF. Ele gastou ao menos R$64 mil em lojas de armas e munições. Lembrando que o Jorge Washington, que era o cara que explodiria o caminhão em Brasília, né? Aliás, acionaram o telecomando para explodir, o negócio não funcionou. E quem falou isso foram os investigadores da Polícia Civil do DF. Investigaram e falaram isso durante a CPI. O Jorge Washington comprou, e agora sabemos quanto ele gastou R$64 mil em armamento, comprou esse armamento legalmente, entupiu um carro com esse armamento e dirigiu da sua cidade do Pará até Brasília. A intenção do Jorge Washington, atenção, para quem não lembra, era distribuir os acampados na frente do QG do Exército para lutar contra o comunismo. Sacaram? Então agora sabemos quanto ele gastou, né? O órgão que combate o COAF, né? Ele realizou, ele olhou transações realizadas pelo Jorge Washington em 3 instituições financeiras no período de março a dezembro do ano passado. Além das movimentações atípicas potencialmente relacionadas à compra de armamento, o COAF também destaca valores expressivos que um posto de combustível pagou ao bolsonarista, né? Recebeu depósitos aí do posto Cavalo de Aço, localizado em Xinguara, no Pará, no equivalente de R$73 mil. Em outra conta foram registrados 36 depósitos entre junho e dezembro, totalizando mais de R$158 mil. Então, por baixo, a gente está falando aqui de mais de R$200 mil que foram depositados para esse cara comprar armamento, o mesmo cara que confeccionou a bomba, que colocou a bomba no caminhão, um caminhão que explodiria próximo ao aeroporto de Brasília, segundo aeroporto mais movimentado do país, na véspera de Natal. É disso que a gente está falando aqui. Esse cara distribuiria armamento para os acampados na frente do QG do Exército em Brasília. QG do Exército, para lembrar, já falei ontem aqui, o Exército não precisaria autorização da Justiça e de ninguém, nem da Justiça, nem da Virgem Maria, para tirar as pessoas de lá. O Exército Brasileiro tem poderes de polícia num raio de 1,3 km das suas unidades militares. Então eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Generais do Exército que permitiram... Aliás, tinha familiar de general lá, né? Não era a esposa do Vilas Boas que estava lá no acampamento golpista? Era ela, né? Então estava todo mundo lá sabendo o que estava acontecendo, né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo ali. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem. Se amanhã um grupo de pessoas, no exato mesmo lugar onde estava instalado o acampamento golpista, instalar um acampamento da Marcha da Maconha, os senhores vão permitir que isso aconteça? Vou mais além, para a gente pensar juntos aqui, daqui a pouco a gente volta lá para ver se atualizaram notícias sobre o Silvinei Vasquez. Quem está chegando agora, Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi preso essa manhã, tá bom? A gente já volta sobre isso. Se neste hipotético acampamento da Marcha da Maconha, as pessoas passassem o dia acampados na frente do QG do Exército em Brasília fumando maconha, vocês acham que o Exército ia deixar de boa? Ou ia expulsar todo mundo de lá com um jato de água e ia sentar o cacete na galera? Respondam aí. Ah, Leandro, mas fumar maconha é crime. Sim, pedir golpe de Estado também é crime, né? Ou os senhores generais escolhem, esse crime pode, esse não pode. Esse aqui a gente gosta, esse a gente não gosta. Esse é pela liberdade, esse não é pela liberdade. Esse é pela família, esse não é pela família.
esse é por Deus, pátria, esse não é por Deus, pátria. É assim que funciona o negócio? Então dá para montar acampamento na frente do QG do Exército, até onde eu entendo, e cometer crime. Dá. Mas o crime tem que ser aprovado pelos generais do Exército Brasileiro. É isso, né? Vocês não precisavam de autorização de absolutamente ninguém para tirar as pessoas de lá. Não tiraram porque não quiseram. Aliás, segundo vários depoimentos que já foram dados, inclusive na CPI, mas não só, em corregedoria, no inquérito que investiga os atos golpistas, depoimentos de policiais militares e de policiais federais também, todos disseram a mesma coisa, que tentaram debelar o acampamento da frente do QG do Exército e o Exército não deixou. Foram impedidos. Então, atenção, porque hoje o Silvinei Vasquez foi preso por tentar interferir nas eleições. Atenção, né? Muita gente não tem fé que essas investigações vão chegar a esse ápice, que seria comemoradíssimo por todos nós aqui, por mim, inclusive, de prender alguns generais do Exército Brasileiro por terem feito o que fizeram. Eu acho que ainda dá tempo. Eu sou dos que não tem fé, não. Pra falar a verdade. Não tem fé, Pedro Falcão? Mas, sabe o que eu achei uma coisa aqui? A PRF é conhecida como uma das mais bolsonaristas entre as polícias. E na eleição, tu lembra que o perfil oficial da PRF pediu doações de Pix para o ex-capitão? Ah, não lembrava isso. Uhum. Tem print desse negócio aí? Deles pedindo Pix. Aí disseram que sofreram um ataque hacker. É muito hacker nesse governo, meu Deus. Esse governo tá cheio de hacker. Só hacker. Tá cheio de hacker. Eu não sei se a galera conseguiu ouvir direito aí, mas eu não lembrava disso. O perfil oficial da PRF pediu doação de Pix para a campanha do Bolsonaro. É isso? Tem o print aí? Aqui, ó. Coloca na tela pra gente ver se você consegue colocar na tela pro pessoal ver. Bom, essa notícia do Homem-Bomba aqui de Brasília é do Diário do Centro do Mundo, o DCM, que aliás, falando em hacker, né? Falando em hacker, o DCM, que aliás ontem foi hackeado, teve os seus sistemas de publicação do site invadido, o site ficou fora do ar durante algum tempo, o site depois conseguiu recuperar, né, o controle, o Kiko Nogueira, que é o diretor, o dono, né, o publisher do DCM, conseguiu recuperar o DCM. Então, se vocês estiverem tentando acessar o DCM, por acaso não conseguirem, renovem o cache de vocês no navegador. Muita gente sabe como fazer isso, vai lá, né, limpa o cache para poder acessar o DCM de novo, tá? Já tá no ar, já tá funcionando direitinho. Conseguiu colocar a imagem pra gente aí, Pedro Falcão? Sim. Coloca lá pra gente mostrar. Vamos voltar lá? Gente, tem um monte de notícia, mas hoje aqui fomos atropelados pelos acontecimentos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma novidade, mas eu acho que não, né? Todo o resto que entrou na notícia, pelo menos do G1 aqui, são informações de contexto, né? É isso. Então tá, vamos lá de novo, gente. Ó, isso aqui está publicado lá no blog da Camila Bonfim. Agora moveram o link para o blog da Camila Bonfim, não estava antes aqui, então possivelmente a Camila Bonfim é quem está coordenando, liderando, né? Jornalista que está coordenando essa cobertura lá no G1, mas isso já está na capa de todos os jornais, obviamente, né? Vamos lá de novo. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, é preso em operação que investiga interferência no segundo turno das eleições. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que é este cidadão aqui, né? Tá aí ele, foi preso na manhã desta quarta-feira em Florianópolis. As acusações contra o Silvinei Vasquez nessa operação da Polícia Federal: prevaricação, ou seja, não ter feito nada, né, ou ter feito alguma coisa para o cometimento de algum crime, e o crime seria interferência nas eleições. Isso é sobre isso que essa operação essa operação é sobre isso, na verdade, e acabaram prendendo preventivamente o Silvinei Vasquez. Outros mandados de busca e apreensão estão sendo feitos no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, e tinha mais 2 estados, né, Pedro Falcão? Você lembra? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, tinha mais 2 estados aí. Peraí que o papai não decorou tudo ainda. Santa Catarina e Distrito Federal, é isso? Isso. Também contra diretores da Polícia Rodoviária Federal que estavam na época da gestão do Silvinei.
Segundo as primeiras informações, 47 membros da Polícia Rodoviária Federal deverão ser ouvidos nessa primeira fase dessa operação. Portanto, o homem que foi até a CPI dos atos antidemocráticos mentir, porque depois provou-se que mentiu na CPI, que foi lá com a sua empáfia, com a sua pompa, agora está preso em Florianópolis. Tem a imagem aí, ô Pedro? Tenho sim, vou botar na tela aqui, ó. Coloca pra gente aí. Eu não tô conseguindo ler. O que tá escrito aí? Eu coloquei direto aqui na tela, tá? Tá, a galera tá aqui, a galera tá vendo? Estamos juntos com o Bolsonaro. Ajude-nos doando. Aí aqui tem o Pix. Aí tem o Pix para doar para o Bolsonaro. Tem o QR Code, o símbolo da Polícia Rodoviária Federal. Isso foi publicado no Instagram, é isso? Instagram PRF _ SE. SE, Sergipe, né? Deve ser a PRF do Sergipe, né? Não a conta nacional. Publicado pela Carta Capital. E aí depois, claro, o que aconteceu? Foi um ataque hacker, né? O que pode ter acontecido, né, gente? O administrador da conta, que é um bolsonarista, policial rodoviário federal, foi lá e postou na conta errada, né? O que já diz muito sobre quem estava lá no comando das várias coisas das nossas instituições. Vamos andar um pouquinho aqui, depois a gente volta para o caso do Silvinei, tá? O caso do COAF, do Rolex. A Andréa Sadi trouxe no blog dela, de política ontem, o blog do G1, que militares amigos do tenente-coronel do Exército Mauro Cid voltaram a pressioná-lo para que ele faça uma delação premiada. O motivo dessa vez é a revelação de que o ex-auxiliar do Jair Bolsonaro tentou vender um Rolex recebido de presente pelo ex-presidente da República durante uma viagem oficial à Arábia Saudita. A ideia é que na delação Cid explique quem ficaria com o dinheiro da venda do relógio de luxo. Isso aqui a Andréa Sadi é uma excelente repórter, não estou colocando em dúvida a apuração dela, tá? Mas primeiro, eu sou um cara muito cético em relação a dizem militares, dizem amigos. Porque assim, gente, amigo todo mundo tem. E o amigo fala o que quer, né? Você pode ouvir um amigo que fala uma coisa e transformar aquilo em notícia, o outro amigo fala outra coisa e aquilo não ser notícia. Então, primeira coisa, quando você coloca militares, parece que você tem um conjunto de militares muito honestos ali que estão falando, não, o Cid vai lá e faz a delação. No fim, uma delação do Cid vai chegar onde? Vai dizer que o Cid, ele queria vender o relógio para ele, né? Então, calma lá. Eu acho que delação do Cid, primeiro, eu não acredito que vai fazer, não acho que vai fazer. Segundo, se fizer, 2 pés atrás. Duvido que o Cid, que é um cara que passou 4 anos colado no Bolsonaro, eu vou repetir o que eu sempre falo aqui, ajudante de ordens não é copeiro, não é o cara que faz cafezinho, tá bom? Não é. O cara que faz cafezinho tem lá o trabalho dele. Não estou comparando se uma coisa é melhor ou pior. Eu estou dizendo que ajudante de ordens, a palavra engana, né? Ajudante de ordens parece que é o cara ali que está lá fazendo qualquer coisa, né? Fecha a persiana para mim lá, Cid. Bom, sendo Bolsonaro, não duvido que não mandava o Cid fechar a persiana e o Cid não fechava também, né? Mas não é isso. Ajudante de ordens é o cara que tá ali colado, é o braço direito. Vamos lembrar, o Mauro Cid é o cara. Pensem vocês. Em quantas pessoas vocês confiariam hoje, tá? Na vida de vocês? Se vocês ganhassem um presente, como o Bolsonaro ganhou, né? Presente, né? Entre aspas, para quem tá só nos ouvindo, pessoal que está nos ouvindo aí pela Rádio Brasil Atual, agora, neste momento, estamos falando do presente fazendo aspinhas com a mão, que é uma coisa meio ridícula também, mas a gente tem que fazer, né? O Pedro Falcão fazendo aquela coisinha assim, né? Em quantas pessoas vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, confiariam para mandar hoje buscar um pacote de joias que vale 16 milhões de reais, sabendo que essa pessoa ia voltar? Porque essa é a grande questão, né? Você pode mandar alguém buscar, você não sabe se a pessoa volta, né? Perdi, fui assaltado, né? Perdi, é igual o Anderson Torres, né? Perdeu o celular nos Estados Unidos. Fez BO, Anderson Torres? Não fiz. Pois é, acontece, né? Você perde o celular e não faz BO. Também, celular. Dane-se, né? O Mauro Cid é o cara que o Bolsonaro mandou fazer a operação para buscar as joias. O Mauro Cid é o cara que conseguiu um avião da FAB.
O Mauro Cid é o cara que escolheu o militar, que ele colocou dentro do avião e fala, vai até lá na alfândega do aeroporto de Guarulhos e pega essa mala. E sabia que a mala ia voltar. Então, de novo, não é um qualquer, ele não é um cara perdido no rolê, né? Ele não é um cara que o Bolsonaro conheceu na balada, né? Imagina o Bolsonaro na balada, Pedro Falcão. Que nojo. Que coisa. Que nojeira. Ai, me arrependi de ter falado isso agora. Agora vai ficar me assombrando essa. Então, caras, gente, homens, mulheres, todo mundo que nos vê aí, pessoas queridas, amadas, o Mauro Cid não vai fazer delação, gente. Não vai fazer delação e se fizer delação vai ser aquele tipo de delação. Não dá para confiar num negócio desse. A gente tem que confiar. A investigação não precisa da delação do Mauro Cid. Esse é o ponto. Tem e-mail do cara negociando Rolex. O Rolex foi dado de presente ao Bolsonaro. O Rolex foi liberado do acervo privado da presidência da República, onde estava registrado no mesmo dia em que o Mauro Cid tentou fazer a cotação para vender o Rolex. Não precisa ser gênio, não precisa que o Mauro Cid fale nada. O Mauro Cid falar numa eventual delação é capaz de fazer uma delação para poluir toda a investigação. É um perigo essa delação. Eu acho. Eu acho, claro que se fosse uma delação mesmo, que o Mauro Cid fosse fazer, é ótimo, mas não dá para acreditar nisso, gente. É uma delação que, se vier, ela vai acabar poluindo toda a investigação. Tem documentação sobre as coisas, tem troca de e-mail entre os caras que eram comandados pelo Mauro Cid para mocosar a pedra preciosa em cofre, para não registrar a pedra preciosa no acervo. Tem e-mail deles, oficial, usado pela presidência da República. Entendeu? Tem cartão de vacina falso. Tem inquérito da Polícia Federal que motivou a inelegibilidade do Bolsonaro. O Mauro Cid está envolvido nesse caso. Então, assim, que tipo de delação o Mauro Cid faria? Tem que ter cuidado com isso também, né? Delação não é sinônimo de, ai, que bom, vai ter uma delação. Pera lá. Tem delação que não presta para nada. Ó, eu vou ler uma notícia aqui importante para quem nos acompanha, vai gostar disso aqui, e depois a gente vai voltar lá para o Silvinei Vasquez. Tem alguma novidade aí, Pedro? Não, né? Faz uma gentileza pra gente, Pedrinho, deixa eu colocar aqui. Não, vamos fazer assim. Vamos colocar na capa da Folha. Capa da Folha, Silvinei Vasquez é preso sob suspeita de interferência na PRF, mas não tem nenhuma notícia correlacionada ainda, né? Primeira mulher negra no TSE, essa notícia eu tinha separado para hoje, eu acho que não vai dar tempo, a gente vai falar sobre isso amanhã. Deixa eu clicar aqui no link da Folha para ver se a Folha tem uma matéria um pouco mais completa. Peraí, fala, Pedrinho. Não, eu só queria saber se vai querer passar os vídeos hoje ou não. Não vai dar tempo da gente passar nossos vídeos hoje. Tinha separado, quer dizer, vamos fazer assim, ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai passar um vídeo, vamos mudar o esquema aqui. A gente vai passar um vídeo agora da deputada Jandira Fegali. Ontem, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, era então o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ou seja, o homem por comandar a polícia do Distrito Federal, o cara responsável por ter evitado que os vândalos, os criminosos, né, chegassem até a Praça dos Três Poderes e invadissem os prédios públicos. Anderson Torres chegou a ser preso, hoje está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ontem ele esteve na CPI do golpe. Tem uma tese que está sendo jogada no Zap Zap pelos bolsonaristas, que é uma tese de maluco, mas a gente sabe que por falta de maluco o PIB desse Brasil não cai, né? Se a gente pudesse vender maluco, a gente estava rico. Que é o seguinte, a tese é que o PT colocou infiltrados nas manifestações, os infiltrados quebraram tudo em Brasília, o PT deixou a galera agir para aquilo parecer um golpe, e na hora que ia dar um golpe, o PT falou para parar. Essa é a tese. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu também estou pensando a mesma coisa. Mas tem gente que acredita nisso, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Enquanto eu olho aqui a matéria da Folha, para saber se tem atualizações sobre a prisão do Silvinei Vasquez, e tem uma outra notícia ainda que eu quero ler para vocês hoje, que é importante.
a gente vai assistir a Jandira Fegali fazendo fazendo 3 perguntas muito simples para o Anderson Torres. O que o Anderson Torres responde fecha definitivamente a história, e isso está sendo dito por podemos chamar de bolsonarista, era um ministro do Bolsonaro, né? Isso está sendo dito pelo Anderson Torres. Ele não cita nominalmente nem a Jandira, mas isso está sendo dito pelo Anderson Torres sobre o Flávio Dino. Então, vamos ver o vídeo enquanto a gente reorganiza a brincadeira por aqui. Vamos lá. A intervenção, o senhor disse que no dia 12 de dezembro, quando houve a manifestação da diplomação, o senhor, como ministro da Justiça, nada pôde fazer porque não cabia ao Ministério da Justiça o policiamento ostensivo e o impedimento daquelas ações. É isso mesmo, né? Não, na verdade, eu disse a quebradeira no centro da cidade. Em relação à tentativa de invasão no prédio da Polícia Federal, não, claro. Imediatamente... Eu estou falando da quebradeira. Sim. Não era responsabilidade do Ministério da Justiça. Naquele momento, não. E afirmou, em seguida, que o plano de ação integrada seria suficiente para conter o que houve aqui. Se fosse cumprido. No dia 8 de janeiro, se fosse cumprido na íntegra. É isso. Então, se ele fosse cumprido, isso não é responsabilidade do Ministério da Justiça. Não, no dia 8 de janeiro. Na verdade, o 8 de janeiro, a questão do planejamento, o protocolo de ação integrada é responsabilidade da segurança do DF. Ótimo. É bom ouvir isso, porque aqui há um desejo enorme de colocar a responsabilidade dos problemas no Ministério da Justiça. É bom que o senhor mesmo... Muito bem, o que é que está falando a Jandira aqui? O que perguntou a Jandira para o Anderson Torres? De quem era a responsabilidade pela segurança do Distrito Federal para evitar o quebra-quebra? Pergunta objetiva da Jandira. Resposta do Anderson Torres, do secretário de Segurança. Era responsabilidade do ministro da Justiça em dezembro evitar o quebra-quebra que aconteceu em dezembro? Ou do ministro da Justiça, no caso, o Flávio Dino, em janeiro? Resposta do Anderson Torres, não. Então vocês podem mandar esse vídeo para o parente bolsominion, que tem, né? Tá por aí ainda, não sumiu, nem vai sumir, falando, olha só, que engraçado, aqui tem o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro falando que o Flávio Dino não tem responsabilidade nenhuma sobre a segurança no Distrito Federal. Porque de fato não tem, mas essas pessoas são impermeáveis aos fatos, né? Então talvez com um outro bolsominion falando, o seu bolsominion de estimação possa começar, no mínimo intimamente, a concatenar, porque externamente a gente sabe que essas pessoas não admitem nada, é tudo inadmissível, tudo impermeável, não tem argumento, não tem nada, mas você coloca a minhoquinha lá na cabeça da pessoa, tá bom? Eu vou pedir pro pessoal fazer um corte disso depois, a gente vai colocar nas nossas redes, e vocês podem pegar lá nas redes do ICL. Gente, rapidamente aqui, a gente já vai voltar lá para a prisão do Silvinei Vasquez. 2 coisas muito rápidas. Quero lembrar vocês que o Edu Moreira vai fazer um curso, vai dar uma aula, na verdade, uma aula gratuita, tem que se inscrever. O link é edu1.com.br/desperta. É isso, né, Pedrinho? edu1, númerozinho 1, numeral 1.com.br/desperta. Vai ser uma aula de 1 hora, uma aula muito sintética, muito rápida, para você entender como funciona o investimento da sua grana, para você não cair em casca de banana, não ficar ouvindo o primo rico, não entrar na onda dessa gente que no fim das contas não vai ajudar você a fazer porcaria nenhuma com o seu dinheiro, tá? Então vai lá ouvir o Edu, que é um cara que sabe o que está falando, é um cara que trabalhou no mercado financeiro, é um cara que não vai passar a onda errada para você, né? Não vale a pena comprar imóvel, né? Esses papos de rede social, né? Depende se vale a pena comprar imóvel ou não, depende, é uma decisão que você vai tomar. Mas você vai tomar a partir do momento que você tiver instrução. Então o Edu vai fazer essa mega aula de 1 hora, vai ser muito sintética mesmo, no dia 18, né, Pedro? 18 de julho, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo, não tem repeteco. Então inscreva-se, edu1.com.br/desperta. A gente vai relembrar disso nas próximas semanas. Hoje está uma correria louca, então temos o recado aqui, tá dado o recado, garante a sua vaga, é de graça, tá, gente? É de graça, mas tem que se inscrever para conseguir o link de acesso.
tá? E depois não tem repeteco, então quem viu, viu, quem não viu, não viu, tá? Então vamos lá. Ó, uma notícia importante que saiu nos Estados Unidos a Wells Fargo e a BNP Paribas, que são bancos, né? Bancos nos Estados Unidos, presta atenção nisso aqui. Isso aqui tem a ver com a Lava Jato, tá? Mais objetivamente tem a ver com a Vaza Jato. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com bancos privados. Eu não estou nem falando de funcionário público, que é o que o Moro, o Deltan e companhia eram. Nos Estados Unidos, que são, assim, para os lavajatistas, né, o bastião, né, da moralidade, o país exemplo do combate à corrupção. Então, assim, ó, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, atenção, o país que é o exemplo do combate à corrupção vai dar uma lição para vocês agora. Qual é a lição? Esses bancos estão entre as empresas que pagarão centenas de milhões de dólares em multas. Por quê? Qual o motivo? Olha aqui, ó, Deltan. Acordado já, doutor Deltan? Olha aqui qual o motivo. Uso indevido de ferramentas de comunicações não oficiais por seus funcionários, como, por exemplo, o WhatsApp. Na Lava Jato usavam o Telegram, né? É a mesma coisa, né? Textos pessoais ou e-mails para conduzir negócios. A mais recente, medidas de órgãos reguladores dos Estados Unidos para reprimir falhas de Wall Street na manutenção de registros. As unidades dos bancos concordaram em pagar 125 milhões de dólares para a SEC, que é a CVM deles lá, né? O órgão regulador do mercado. Isso só a Wells Fargo. O BNP Paribas vai pagar 35 milhões de dólares. Então, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos agora com os bancos privados, tá bom, gente? Isso aqui não é banco público, não. Aliás, temos que dar tchau para nossa rede, né? Pessoal que nos acompanha da TVT, a gente vai desfazer a rede agora, tá? Muito obrigado quem acompanhou pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimurê. Estamos desfazendo a rede, voltamos amanhã. Tá bom? Obrigado. Tchau. No total, vão ser pagos 226 milhões de dólares de multas. Por quê? O que começou com uma análise do uso de aplicativos de mensagens pelos operadores se expandiu para uma investigação sobre o uso de qualquer tipo de ferramenta de comunicação no setor financeiro que não permita o registro adequado das comunicações. Você não pode se comunicar em um aplicativo onde depois o poder público e a sociedade civil não podem olhar o que você fez. Porque você pode cometer um crime e a gente nunca vai saber. É bastante óbvio, mas é bom explicar, né? Os órgãos reguladores dos Estados Unidos afirmam que o uso de ferramentas de mensagens que excluem automaticamente as conversas dificulta significativamente a investigação de irregularidades. E aí, segundo a SEC, as investigações revelaram comunicações feitas fora dos canais oficiais generalizadas e de longa data. Ou seja, não pode usar Zap Zap para se comunicar sobre esse tipo de coisa no setor financeiro nos Estados Unidos. Não pode usar o Zap Zap, viu, Deltan? Não dá, não pode, porque a gente tem o direito de saber o que vocês estão conversando. Né? Então aqui está um exemplo, né, do grande país, que é o grande lugar do combate à corrupção, aliás, onde Deltan e Moro, com alguma frequência, viajam, fazem treinamentos, aquela coisa toda. Na próxima viagem do Moro, na próxima viagem do Deltan, podem lá se atualizar e fazer um treinamento sobre por que, inclusive, os senhores que eram funcionários públicos não podem usar esses aplicativos privados, onde a sociedade civil depois não tem como saber o que vocês conversaram lá dentro, tá bom? Imagina se vocês tivessem feito isso nos Estados Unidos, né? A coisa ia ficar feia. Gente, ó, a grande notícia do dia, a gente vai agora para o ICL Notícias primeira edição e eu vou estar lá também para a gente debater, tá? O Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira. O Desperta tá acabando, vocês não precisam sair desse link, fiquem aí, não fecha a abinha, não mexa no mouse, não clica no xizinho, não faça nada, não respire. Não, respirar pode, senão você vai ficar tonto, vai cair. Que o ICL Notícias primeira edição está começando agora. Daqui a pouco eu tô lá também para comentar
isso aqui, tá bom? Lembra de não saírem do link, porque é o mesmo link, podem continuar aqui. Acabei de falar isso, Pedro Falcão. O senhor tá fazendo o que aí? O Pedro Falcão tá dormindo hoje. Tá dormindo. Tá abalado com a vitória do Inter ainda de ontem. Obrigado, gente. Até amanhã. Voltaremos com o Desperta ICL às 7 horas em ponto. Tchau.